Daí, pessoal, mais uma resolução. Um círculo contido no primeiro quadrante tangencia o eixo das ordenadas e a reta de equação y igual 3/4 de x. O centro desse círculo pertence à reta de equação x menos y igual a 0, 2x menos y igual a 0, 2x mais y igual a 0, 3x menos 2y igual a 0 ou x menos 2y igual a 0. Nessa questão aqui é bastante interessante que tu faça um esboço do desenho a partir dos dados aí dessa questão. Mesmo indo contra, de certa maneira, o conceito da geometria analítica, né? Já que a geometria analítica ela tem como procedimento normal a transformação dos desenhos, né, dessa linguagem geométrica das representações através de figuras para uma representação algébrica, né? Então é a tradução do desenho para uma linguagem algébrica, a transformação de um círculo, de uma circunferência para uma equação, né, também de uma reta expressa através de uma figura, uma reta desenhada no plano. Eu represento essa reta através de uma conta, através de uma equação. Então, a representação através de números e letras para entes, né, para situações geométricas. Então, é mais ou menos isso que a geometria analítica faz, né? Ela traduz, ela transforma em números e letras as representações geométricas, os desenhos. Então, simplificando bastante aí, dá para dizer que é mais ou menos assim que funciona. E nessa questão, eu vou fazer mais ou menos, pelo menos nessa parte inicial, vou fazer mais ou menos o contrário. Eu tenho aqui as situações algébricas, né? Eu tenho aí o quadrante em que está inscrito ou que está contido esse círculo. Eu tenho também qual é a equação da reta onde esse círculo tangencia, enfim. E eu vou fazer o desenho disso, tá? Então, depois desse discurso aí, a gente vai esboçar o desenho aqui, então. Aí eu tenho aqui um eixo Y, aqui o eixo X, e aí vou representar a reta e o círculo. Eu vou começar com a reta, né, justamente porque o círculo está tangenciando essa reta. Então, olha só. Para facilitar o posicionamento dessa reta aqui, eu vou pensar o seguinte, ó, y é igual a 3/4 de x. Isso só para ficar mais ou menos, né, dentro de uma proporção. Então, se o y é igual a 3/4 de x para essa reta, se eu pensar que o x é igual a 1, eu tenho o y igual a 3/4 vezes 1, ou seja, o y é 3/4. E aí eu posso usar como referência esse ponto, 1 e 3/4 para desenhar a reta. Então, vou fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar o 1 e mais ou menos aqui eu vou colocar o 3/4. Ficou meio grande, vou tirar esse 1 aqui um pouco para cá, vou fazer ele menor, ó. Fazer 1 aqui e 3/4 mais ou menos aqui. Aí eu tenho este ponto que pertence a essa reta dada. Para quê? Para que eu possa então desenhar ou esboçar, né, essa reta, que eu vou chamar inclusive já de reta R. Então isso aqui, ó, estou chamando de reta R. Ok. E aí esta reta R, ela vai, a partir dela, eu vou posicionar um círculo tangenciando tanto essa reta quanto o eixo das ordenadas. Então vai tangenciar aqui, ó, o eixo das ordenadas, vai tangenciar a reta e vai embora. Olha lá, mais ou menos, o desenho ficou bem ruim, mas vai ajudar. Então aqui está o centro, aqui está o ponto de tangência. Ainda eu vou colocar aqui então o raio desse círculo aqui, ó. Aqui eu tenho um raio. E para cá, para o outro ponto de tangência, eu vou desenhar um raio, né? Lembrando que sempre que tu precisa desenhar o raio
num círculo, numa circunferência, procura desenhar o raio do centro até onde existe um ponto de tangência. Então foi justamente o que eu fiz, desenhei os dois raios aí. Ok. Então agora vamos para os elementos algébricos do exercício. O que ele me deu? Ele me deu uma reta que tem como coordenadas, ou como equação, y igual 3/4 de x. E essa reta tangenciando tanto, e essa reta ela está sendo tangenciada por um círculo que também tangencia ao mesmo tempo o eixo das coordenadas. Então a gente viu que o raio aqui, e aqui eu tenho outro raio, raio igual a raio. Então olha só, eu posso pensar aqui, ó, que eu tenho um x aqui, que equivale ao x do centro. E aqui eu tenho um y, que equivale ao y do centro. Vou botar assim, ó, x do centro e y do centro, aqui no desenho para tu referenciar. E aí olha só, se tu observar, o raio ele equivale ao próprio x do centro. Olha só, essa distância aqui embaixo, o x do centro, é o próprio raio. Então eu vou colocar isso, ó, o raio do círculo, ele equivale em termos numéricos, equivale ao x do centro. Ok? Eu percebi isso pelo desenho. E o raio também é a distância, olha só, o raio ele também é a distância entre o centro, olha só, tá aqui o centro, ó, distância entre o centro e a reta R. Então nota que aí eu tenho duas, vamos dizer assim, definições para o raio. O raio tanto equivale ao x do centro como a distância do ponto C até a reta R. Então eu vou fazer minha resolução a partir daí, né? Então eu vou começar com isso aqui, ó, distância entre ponto e reta. Aí só para tu lembrar da fórmula, vou usar como rascunho aqui embaixo, ó. Distância entre ponto e reta, dpr, igual, em cima, módulo de ax mais by mais c, sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que ABC, que são as letras grandes, eu tiro essas informações da reta, mas da reta escrita com sua equação na forma geral. Presta atenção nisso. E os valores x e y eu tiro da onde? Eu tiro do ponto, que eu vou usar como referência para fazer a distância dele até a reta. Então vamos fazer isso. Olha só, distância entre o ponto C e a reta R, que equivale ao raio. Então usando a expressão da distância ali, ó. O que é o A? O A vem da reta na forma geral. Bom, mas aí a reta aqui foi dada, ó, na forma reduzida, y igual a 3/4 de x. Então eu vou transformar essa reta R em geral. Então passo 4 para cá, 4y igual a 3x, e aí eu organizo. Vou com 4y para lá, 3x menos 4y igual a 0. Está aqui a forma geral. Então isso também é a equação da reta R. Então vou me basear nesta aqui, ó. E já posso te dizer o seguinte, que o A é 3, que o B é menos 4, e o C, como não tem aqui termo independente, o C é igual a 0. Não é esse 0 aqui, tá? O C é 0 porque não aparece termo independente aqui na reta. Não tem esse elemento aqui, ó. Vamos às substituições, então. Começando, AX, o A é 3, vezes o X, ó. O X vem do ponto. Quem é o ponto? O ponto é o X do centro, que eu não sei quem é, então eu vou chamar de X. Eu não vou chamar nem de X de centro, vou deixar só o X, para não confundir. 3x.
Aí depois vem mais BY. O B é menos 4. Então, menos 4 vezes o Y do centro. Ou simplesmente Y. E mais C, o C é o termo independente da reta, da equação geral, não tem, é zero. Sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. O A a gente viu que é 3, 3 ao quadrado. Mais o B a gente viu que é menos 4. Menos 4 ao quadrado. Distância entre o centro e a reta, que isso equivale, não esquece, isso equivale ao raio, é igual a módulo de 3x menos 4y sobre, aqui ó, 3 ao quadrado dá 9, e menos 4 ao quadrado dá 16, então está dando 9 mais 16. Então está dando raiz de 25, que é 5. Então, só para ganhar tempo eu já ponho aqui, ó, 5. Bom, aí o raio, o que é o raio? A gente viu também que o raio, ele equivale, olha só, ao x do centro, que é justamente o x que eu estou colocando aqui na fórmula. Então isso aqui equivale a x. X igual a módulo de 3x menos 4y sobre 5. Esse 5 faz aquela falsa passagem, né? Passa multiplicando. Aí eu tenho 5x igual a módulo de 3x menos 4y. E eu tenho aí uma equação modular. Equação modular, então eu vou desmembrar, né, em duas situações. Como se resolve uma equação modular? Bom, esse interior aqui, ó, 3x menos 4y, esse interior 3x menos 4y, ele pode valer tanto 5x como pode valer também 3x menos 4y, pode valer também menos 5x. Isso por quê? Porque se eu pensar nesse interior do módulo como 5x, módulo de 5x é 5x. Se eu pensar nesse interior do módulo como sendo menos 5x, o módulo será 5x. Então 3x menos 4x, tanto posso pensar como sendo 5x como menos 5x. E aí resolvo isso. Deixo aqui menos 4y. Como eu quero uma equação, vou fazer o seguinte. Ó, vou fazer assim. 3x menos 5x menos 4y igual a 0. Aí eu tenho menos 2x menos 4y igual a 0. Divido isso por menos 2. Isso vai dar x mais 2y igual a 0. Está aí uma possibilidade. Depois eu analiso. Vamos pensar na outra situação aqui. Ó. Vou jogar esse x para cá, esse 5x para primeiro membro. 3x mais 5x menos 4y igual a 0. 8x menos 4y igual a 0. E eu vou simplificar isso por 4. Aí eu tenho 2x menos y igual a 0. Bom, aí eu fiquei com duas possibilidades. Olha só, eu cheguei nesta equação aqui e cheguei também nessa aqui. Tá, aí como que eu vou escolher? Como que eu vou saber qual das duas que é? E tu observa que eu tenho as duas, né? Não tenho as duas. X mais 2y, né, não tenho. Dá para escolher pelas próprias alternativas, né? Porque a única que configura nas duas nas alternativas é 2x menos y igual a 0. Tá aqui, ó. 2x menos y igual a 0, letra B. Tu vê que a outra, x mais 2y igual a 0, eu não tenho aí, né? Eu não tenho. Mas, mesmo que eu tivesse, não seria a resposta. Por quê? Porque está dizendo que esse círculo ele está contido no primeiro quadrante. E olha só, no primeiro quadrante, o que acontece?
No primeiro quadrante, os valores do x e do y, nessa situação aqui, eles devem ser um positivo e um negativo para dar zero. Já que eu estou somando, olha só, estou somando os dois, tem que ser um positivo e negativo. Porque imagina, no primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos. Olha só, deixa eu aproveitar aqui esse espaço aqui. Ó, no primeiro quadrante, o que acontece? O x ele é positivo e o y também é positivo. Então, se eu utilizar essa primeira como resposta, eu tenho um valor positivo somado com o dobro de uma coisa positiva. Isso não tem como dar zero. Isso vai dar sempre um resultado positivo. Agora, nesse outro caso, olha só, se eu tenho x positivo, duas vezes uma coisa positiva é positiva. Juntando com uma outra coisa negativa aqui, ó, dependendo dos valores, aí sim eu posso ter zero. Então, por isso que esta segunda equação obtida, 2x menos y igual a zero, é a única que satisfaz. Estou observando as alternativas, todas elas têm essa escrita. X menos y igual a zero, sinais diferentes entre x e y. 2x menos y também. 3x menos 2y e x menos 2y. A única que não poderia ser descartada já de início, antes do exercício, seria a letra C. Porque eu estou tendo x e y com o mesmo sinal, e aí nunca daria zero aí no primeiro quadrante, né? Já que o x e o y são positivos. Ok? Então ficamos com a letra B. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.